nutrólogo, estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Nós estamos com o Dr. Sérgio Quito, que é oftalmologista, e nós já falamos sobre alergia, nós vamos voltar no final de olho seco, vamos voltar no final para você não mudar com cirurgia para mudança de cor de olho, aguarde aí. Mas a gente tinha deixado no programa passado, Sérgio, de falar em olho cansado, presbiopia, né? E a gente tinha ficado de comentar. Isso para as pessoas que são vaidosas como eu, incomoda muito, tem que botar aquele óculos de vovozinha. Que é para o cara não ter que aumentar o braço, não, né? E sabe que às vezes a gente fala até brincando que é vaidade, não quer botar o óculos, mas é uma coisa desconfortável, porque a gente às vezes está conversando com alguém, precisa ler no celular. Pô, não enxerga no celular, a gente fica assim, ó, qual é o número do fulano? Hoje eu vinha vindo para o programa, ligaram e queriam o telefone do meu genro. Pô, eu tive que achar na agenda e fazer assim, ó. Aí eu tive que dizer, Alexandre, para o carro, porque com o carro andando, então aí mesmo que não ia. Existe como resolver esse problema? Começar pelo o que é o problema, né? A chamada vista cansada ou como nós chamamos a presbiopia. É a dificuldade de nós focarmos para perto. Então aí o braço vai ficando curto, né? Porque nós temos um músculo dentro do olho que dá o foco para perto. É um mecanismo chamado acomodação, que a criança nasce com esse músculo extremamente forte e com o passar dos anos esse músculo vai enfraquecendo. Tem como não deixar ele enfraquecer? Pois é, fazer uma fisioterapia. Infelizmente não, porque é um músculo involuntário. É que nem o músculo cardíaco. Tem como controlar o teu músculo cardíaco? Não. Esse músculo ciliar a gente não tem controle sobre ele, é um músculo involuntário. Então a gente vai perdendo essa capacidade de focar para perto, a não ser que seja míope, porque o foco do míope é mais para perto, e aí vai aparecendo a chamada vista cansada, que é ao redor dos 40, 45 anos de idade, 50 anos, a maioria das pessoas que não são míopes já precisam usar algum tipo de correção, óculos, lente de contato ou eventualmente a cirurgia. A cirurgia para presbiopia, para vista cansada, ela existe já há algum tempo e melhorou muito nos últimos anos. Não é uma cirurgia como a da miopia, por exemplo, que a gente consegue corrigir 100%. Existem várias cirurgias para presbiopia, eu vou citar as mais comuns. Existe uma cirurgia em que, por exemplo, o paciente que não usa nada para longe, que só tem o problema da presbiopia, da vista cansada, uma alternativa, que é a que mais se usa hoje, é a chamada monovisão, ou seja, deixar um olho focado para perto e o outro para longe, né? Existem várias maneiras de fazer isso, a maneira que mais se usa é com laser. O mesmo laser para corrigir a miopia se programa para deixar um olho mais focado para perto, outro para longe. Na grande maioria dos casos, dá para fazer isso aí e a maioria dos pacientes se sente muito bem. Ele não vai ter que ficar fechando um olho e fechando o outro para quando estiver olhando para longe ou para perto. Isso o cérebro se encarrega de adaptar. Olhar assim já vai focar melhor. Exatamente. O nosso cérebro tem uma capacidade fantástica de adaptação, né? É uma chamada neuroadaptação. E a neuroadaptação para isso funciona muito bem na grande maioria dos pacientes. Então é isso que você estava falando. Quer ver um celular, quer ver um relógio, né? Para a maioria das atividades, a pessoa vai se sentir super bem. Só que não vai ser uma visão 100% para longe, para perto com os dois olhos, né? Um olho vai estar mais focado para longe, o outro vai estar mais focado para perto, então exige um certo aprendizado. Tem como a pessoa saber se isso vai dar certo nela ou não? Então é isso que eu ia falar. A partir do momento que a pessoa quer fazer a cirurgia, antes de fazer a cirurgia nós fazemos um teste para ver se a pessoa vai tolerar isso, vai se adaptar. A gente faz um teste com lente de contato. Não é para saber se a pessoa vai tolerar o corpo estranho, a lente no olho, e sim essa monovisão. Então, a gente faz um teste, o paciente usa 15 dias, um mês, no seu dia a dia,
e ver se fica satisfeito com aquela visão, e aí a gente pode fazer o procedimento. Mas o paciente tem que saber que não vai ser uma correção total, é uma correção para a maioria das atividades. Agora ele tem que saber que para algumas situações ele ainda vai ter que recorrer ao óculos. Então essa é uma cirurgia que tem se feito bastante, nos casos bem indicados, e funciona muito bem. Para casos que o paciente tem grau de longe também, além da deficiência para perto, para a maioria desses casos, o implante de uma lente é até melhor do que essa correção com laser. Como nós falamos no programa anterior, quando se faz cirurgia de catarata, né, deixa eu mostrar o olhinho aqui de novo, nós temos dentro do olho uma lente, que ela tem que ser bem transparente para nós enxergarmos bem. Quando essa lente fica opaca, nós chamamos de catarata. Então, se retira essa lente e se implanta uma outra. Mesmo em pacientes que não têm catarata, quando tem um grau alto, ou dependendo do grau, às vezes não precisa ser muito alto, existe a possibilidade de corrigir o grau fazendo essa cirurgia. Se retira essa lente e se substitui por uma lente multifocal, que, como o próprio nome diz, tem múltiplos focos, e tu põe longe num e perto. olho só o multifocal? Não. Aí não é monovisão, aí tu põe o multifocal nos dois. A multifocal, ela funciona bem nos dois olhos. Multifocal seja em óculos, seja em lente de contato, ou seja em lentes intraoculares. Aí tem que ser nos dois olhos para ter uma visão mais completa. E aí a visão vai ficar mais completa mesmo. Os dois olhos vão estar focados ao mesmo tempo para longe e para perto. Então tem situações específicas em que é possível fazer isso aí. Aí tem que analisar caso a caso. Mesmo o paciente que não tem catarata, tá? Mas está com os olhos muito cansados, quer dizer, o cara tem que ter um braço acessório, ele pode fazer essa troca de lente? Se ele tiver grau para longe também, especialmente de hipermetropia, sim. Então, é um paciente que não enxerga muito bem nem de longe nem de perto. É um paciente que tem que usar um óculos multifocal, por exemplo, para corrigir a hipermetropia e a presbiopia. Então, em alguns casos como esse, dá para se fazer. E se for, funciona muito bem. Dificuldade para enxergar para perto não seria recomendado? Aí não é recomendado. Aí é recomendado o laser. Existe uma idade que quase todo mundo vai ter catarata, né? Existe. Acima dos 65 anos de idade, 60% a 70% da população vão ter catarata, e acima dos 80 anos, praticamente 100% acabam desenvolvendo catarata. Catarata. Então, aí quando a gente tiver catarata, tem que trocar essa lentezinha. Isso. Essa lente tem um tempo de duração? Não. Dura o resto da vida? Essa lente dura para o resto da vida. Essa lente é uma lente feita de um material de acrílico dobrável de alta qualidade, né? Então a gente dobra e introduz através de uma incisão pequena, uma abertura de 2 milímetros. E essa lente, o material que é feito essa lente se conhece desde a década de 40, então não é nenhuma novidade, né? Isso é interessante, na Segunda Guerra Mundial se viu que vários estilhaços dos vidros dos aviões, que eram feitos desse acrílico, polimetilmetacrilato, ficavam encravados em várias partes do organismo, inclusive no olho, sem provocar reação nenhuma, absolutamente inertes. E aí então as pesquisas começaram a utilizar esse material, mais na década de 50, para confeccionar as lentes intraoculares. Então o material já amplamente conhecido, ele não opacifica com o passar do tempo, ele não envelhece, a região onde é implantado não tem vasos sanguíneos, então o risco de rejeição praticamente não existe. Então é um material extremamente seguro. O que eu ia chegar é, se um dia a gente vai ter mesmo que colocar essa lente, então se a pessoa tem problema de visão, vale a pena colocar um pouquinho antes. Vale a pena. Que aí já fica livre dos óculos. Vale a pena. Não é uma contraindicação, por exemplo, aos 55, eu vou aproveitar, vou botar essa lente antes, porque um dia eu vou ter catarata? Não é uma contraindicação se tu tiver problema de longe também. Se tu tiver só problema de perto, para longe ela pode não te dar a mesma nitidez, a mesma qualidade de imagem. Por quê? O nosso cristalino, a nossa lente natural, ela tem uma qualidade de visão de 100%. Essas lentes que nós implantamos são lentes artificiais. Como toda prótese, por melhor que seja, não é como aquela que a gente nasce. Então o cristalino que a gente nasce, ele tem uma qualidade superior à lente implantada. Então o paciente que tem 100% sem óculos para longe e só tem problema para perto, a gente prefere evitar, não que não seja possível, prefere evitar. Agora, o paciente que já tem deficiência para longe ou já tem catarata, ele já perdeu qualidade de visão, então aí você implanta uma lente, ele vai ficar melhor sempre. Mas ao comparar a lente artificial, por melhor que seja a nossa lente natural, a nossa lente é que nem o osso, né? A prótese óssea é muito boa, mas não é como o osso. É que nem os dentes, né? Eu sempre falo, o dente que Deus faz sempre é melhor do que botar um implante, algo assim, podendo salvar. É o mesmo princípio. Quer dizer, é feito de PMMA. PMMA. Polimetilmetacrilato. Isso, PMMA, exatamente. Só que aí não dá... Na cirurgia plástica, hoje em dia se fala muito... tem gente que coloca, tem gente que fala mal e tal.
porque se coloca perto de vaso sanguíneo, né? E o paciente pode ter algum determinado tipo de reação adversa. Aí, no caso, como é avascular o tecido, né? Aqui é diferente. Não existe isso líquido, na verdade, né, Ana? Porque ele é microfragmentado, com micropartícula, para poder ser injetado com algum líquido, entendeu? No nosso caso, ele é um polimetilmetacrilato dobrável, né? É uma modificação da molécula, né? Que a gente não é injetado, mas é implantado dobrável. Tu explicou no programa anterior que tu veio, né? Que tu faz uma incisãozinha entre a córnea e a esclera ali, né? Eu estava pensando, mas como é que faz uma incisãozinha de 2 milímetros e vai provavelmente dobrável? A lente, Fiquei quieto, falei, não vou perguntar, né? É isso aí. A lente ela tem 6 milímetros, então ela dobra, a gente coloca num instrumento que é um injetor, ela entra dobradinha e lá dentro do olho ela desdobra e fica numa região absolutamente avascular. Por isso que o risco de rejeição praticamente não existe. Outra pergunta, já que se referindo a essa lente, o problema de ficar o músculo cansado e não enxergar para perto, provavelmente quase todas as pessoas vão ter, ou todas as pessoas terão. Todas as pessoas terão. O míope, ele tem também, só que o foco do míope já é para perto, então não vai aparecer, a miopia vai contrabalançar esse problema, né? Vai compensar esse problema. Tá. E a visão de longe? Quem enxerga bem para longe pode ficar enxergando o resto da vida para longe ou com o tempo pode... Não. A pessoa que não tem grau de hipermetropia, de miopia e astigmatismo pode perfeitamente continuar enxergando super bem para longe para o resto da vida e precisar de óculos só para perto. O que ocorre é que com o passar dos anos, depois dos 50, 55, às vezes aparece hipermetropia. Lembra que nós comentamos que a criança nasce com hipermetropia, depois com o crescimento diminui e depois dos 50, 55 anos de idade pode voltar a aparecer de novo. Porque o olho diminui? Não, o olho não diminui, mas esse músculo ele vai relaxando e às vezes ele relaxa mais e aí aparece uma hipermetropia latente que a criança tinha, por relaxamento muscular. Porque na criança tu falou que era o olho pequeno, exatamente, né? Aí ele cresce, fica normal e aí com o relaxamento do músculo ciliar, com o passar dos anos, às vezes aparece uma hipermetropia latente, né? E tem casos que não, tem casos que a pessoa continua enxergando bem para longe, a não ser que desenvolva uma catarata, que tenha alguma outra doença. Nós deixamos de falar também, Sérgio, nas lesões de córnea, né? Nos transplantes de córnea. Se faz mais hoje, se faz menos, como é que está essa cirurgia? O transplante de córnea mudou muito nos últimos 10 anos, eu diria. Quem faz transplante de córnea? Quem precisa do transplante de córnea? A pessoa que fica cega? Depende da causa da cegueira. Vou mostrar aqui no olhinho de novo. Nós temos, então, 2 lentes aqui na parte da frente do olho que dão foco, né? A córnea, que é essa primeira lente aqui na frente, e o cristalino, que nós falávamos, quando fica opaco, a gente chama de catarata. Quando a pessoa tem uma doença na córnea, que essa membrana deixa de ficar transparente, essa é a pessoa que pode ser candidata a um transplante de córnea se nós não conseguirmos reverter essa opacidade. Tem doenças que causam uma opacidade temporária, que com colírios, corticoide, por exemplo, a gente consegue fazer com que a córnea volte a ficar transparente. Mas digamos que ela não voltou a ficar transparente, então a gente tem que substituir essa membrana, a córnea, por uma outra. A gente chama isso de transplante de córnea. E tem que ser uma córnea humana. Uma córnea humana. Existe uma córnea artificial, uma prótese, que nós chamamos de ceratoprótese, que funciona muito bem para casos específicos, casos assim de pacientes que tiveram queimaduras graves oculares, queimaduras por ácido, por substâncias alcalinas ou queimadura térmica, ou pacientes que já fizeram vários transplantes de córnea e sempre rejeitaram, ou seja, múltiplas rejeições, então aí a gente lança mão de uma córnea artificial. Mas para a maioria dos pacientes a córnea humana é utilizada, então a pessoa morreu, né, doou em vida, né, manifestou a vontade de doar, os familiares doam. Então hoje a lista de espera é muito pequena, porque a organização das centrais que captam as córneas, a organização das equipes transplantadoras, a motivação das pessoas em doar, então tudo melhorou nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, a nossa lista de espera em Porto Alegre, ela está praticamente zerada. Se eu precisar de uma córnea, eu praticamente a semana que vem posso colocar. É mais ou menos isso, é de 1 a 2 meses, não é semana que vem, mas é quase. Nada. Né? E dependendo do tipo de transplante, se a gente vai transplantar, por exemplo, só a parte da frente da córnea, que não precisa na parte de trás, às vezes para a semana seguinte se consegue. Então, a quantidade de doações é muito grande. Então, pacientes que tiveram, por exemplo, algum tipo de traumatismo, né, perfuraram o olho, infelizmente não é muito raro a gente ver isso, um acidente automobilístico, ou criança que está mexendo com coisa que não deve, né, um objeto pontiagudo que perfura o olho.
Herpes é uma outra causa, assim como tem herpes labial, herpes nasal, herpes genital, tem o herpes na córnea também, que provoca uma opacidade da córnea. Eu comentei no módulo anterior também o fato de coçar com força o olho pode acabar desenvolvendo ou piorando uma doença chamada ceratocone, em que a córnea, ao invés de ficar redondinha, ela fica com formato de cone, ela fica deformada. Se essa deformação é muito grande, muitas vezes a gente tem que levar o paciente ao transplante de córnea. Então, basicamente, são essas indicações de transplante. Tu tinha dito que paciente que não precisa transplantar a parte posterior, como assim? Tu divide ela em... A gente divide, a córnea é dividida em várias camadas, basicamente 5 camadas, né? O que mantém a córnea transparente são umas células que nós temos na parte de trás da córnea. Então, existem doenças que afetam só essa camada posterior das células. Então, hoje nós temos condições de transplantar só essas células da parte de trás. Existem outras doenças, como o ceratocone, que alteram só a parte da frente da córnea. Então, nós temos capacidade de fazer um transplante lamelar, que nós chamamos, que transplantamos só a parte da frente, sem afetar a parte de trás. Então, com isso, o risco de rejeição, por exemplo, diminui bastante. Então, dependendo do tipo de patologia, a gente faz um ou outro tipo de transplante. Existe um risco grande de rejeição ou não tanto? A córnea é um tecido absolutamente avascular, na grande maioria das situações. Existem doenças que provocam vascularização da córnea. Então, a córnea sendo um tecido que não tem vasos sanguíneos, não tem contato com as células sanguíneas, o risco de rejeição é pequeno. Por quê? Porque as células de defesa que circulam pelo sangue não entram em contato com a córnea, então dificilmente vão reconhecer que aquela córnea não é daquela pessoa. Claro que pode acontecer, porque a lágrima, ela circula sobre a córnea, né, que carrega também anticorpos. Esse líquido que nós temos aqui atrás da córnea, aqui dentro do olho, também tem contato com a córnea. Então pode haver um reconhecimento que aquela córnea não é daquela pessoa e rejeitar, mas é raro. Então o índice de rejeição em transplante de córnea, na média, é de 5 a 10% dos casos, né, em casos de córnea que não tem vascularização. E o tratamento da rejeição, diferente dos outros órgãos transplantados, é com colírio só. Dificilmente o paciente tem que tomar aqueles medicamentos imunossupressores que têm efeitos colaterais. Então o índice de sucesso de transplante de córnea é muito alto, porque é uma cirurgia cujo risco de rejeição é baixo, é uma cirurgia como as outras cirurgias oftalmológicas com anestesia local, ambulatorial, o paciente não precisa ficar internado, vai para casa no mesmo dia e no dia seguinte já tira o curativo. Então, evoluiu muito o transplante de córnea nos últimos anos. Pode ter uma lesão de córnea, conseguiu a córnea, 2 dias depois está enxergando. Não, a recuperação visual depois do transplante é lenta. É diferente das outras